E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso podcast no canal do Mundo Incrível. Semana passada tivemos a estreia, o retorno, depois de quase um ano, olha só, um ano sem podcast no canal do Mundo Incrível. Voltamos com os nossos conteúdos na presença do meu querido amigo, psicólogo, já parte da turma, Bruno Buslins, que por muito tempo se acompanhou durante os programas do Mundo Incrível no momento mais psíquico, que eram pequenos drops, inserções que o Bruno fazia, trazendo curiosidades pra gente. E agora voltamos aqui com o podcast, nessa época de quarentena, para você ter ideia. Hoje é dia 18 de abril de 2020, meia-noite e 23, e nós estamos gravando esse podcast com um horário completamente diferente. Eu era um cara que sempre priorizei o dia, acordava super cedo, ia dormir super cedo também, parecia um velho de 90 anos. Agora estou entrando as madrugadas adentro. Eu acho que é efeito do coronavírus. Mas, como eu estava falando inicialmente, na presença hoje aqui, mais uma vez, do nosso querido amigo, parceiro, psicólogo, Bruno Buslins. Bruno, muito bem-vindo, um prazer estar falando contigo. E aí, Antônio, é um prazer estar falando contigo também. E de novo, né? Em tempos de quarentena, a gente está longe fisicamente, mas estamos juntos aqui através das tecnologias. Semana passada fizemos um conteúdo super bacana falando sobre consequências de transtornos psicológicos que a quarentena, o isolamento social e a histeria, o medo, a insegurança podem nos causar. E agora, para falar de um tema sugerido pelo Bruno, que eu achei muito relevante, muito interessante, que é o fanatismo. Bruno, de onde veio essa ideia de tema do fanatismo, já para a gente começar a falar a respeito? No podcast passado a gente deu uma pincelada um pouco nisso, e eu achei interessante a gente entrar mais a fundo nessa reflexão, que é essa divergência, essa polaridade que o mundo vive, e que principalmente o Brasil está vivendo agora nesse momento, viveu no momento passado com a política, acredito que ainda vive, e agora está vivendo um pouco disso nessa parte do saúde versus economia. Assim, eu acredito, olhando pelas redes sociais, comentários, vídeos, coisas assim, o quanto as pessoas elas estão se identificando muito com um lado, com uma verdade, com um correto, e julgando a outra como o errado, como não está certo, como deve mudar, devemos combater, enfim. E isso causa, acredito eu, causa um mal muito grande, porque a gente se coloca uma venda, ao meu ver, e essa venda a gente só considera uma parte do todo, e a gente, além de considerar só uma parte e não conseguir enxergar o todo, o que pode fazer mal tanto para nossa saúde, quanto para nossa tanto saúde física, quanto mental, emocional, também a gente acaba julgando outras pessoas, acaba cometendo algumas coisas que também causam mal para outras pessoas. Então acho que é tão necessário a gente refletir um pouco por que a gente faz isso. Até quero saber a tua opinião também. O que faz uma pessoa se tornar mais fanática, ou como é que ela enxerga, enfim, qual que é a tua visão também? Tu sabe que quando tu comentou comigo sobre esse tema, se eu não estou enganado foi ontem, eu desde ali comecei a pensar sobre isso. A gente, desde que o mundo é mundo e desde que o ser humano pensa, a gente tem pensamentos diferentes, distintos, cada ser humano é único, tem as suas peculiaridades, mas no sentido político, há muito tempo a gente tem olhares diferentes, esquerdas, direita, e agora já vindo para a atualidade. Na última eleição, estava ali naquela época de prisão do Lula, Bolsonaro e Haddad representando o PT, que a gente viu os nervos ficarem super inflamados, tanto que teve uma ruptura muito grande entre amigos, familiares, conhecidos por conta de divergências políticas. Tanto é que foi tema de podcast nosso naquela época, né? Nós falávamos sobre isso, sobre a intolerância daqueles que não tinham um lado definido, quando se batia forte, se julgava, se recriminava. E eu vejo que agora, em tempos de coronavírus, o mundo parando, totalmente parado, tentando entender o que está acontecendo. A gente deu o exemplo na semana passada, no último podcast, sobre a onda, né, que é um grande tsunami, e que a gente está recém surfando, não sabe ao certo ainda qual que vão ser as consequências disso tudo, e ainda vejo gente com espaço e mantendo certos fanatismos que, na minha opinião, já não cabem tanto, né? Eu entendo, tem muita gente aí falando sobre o isolamento vertical, horizontal,
perpendicular, mas e ok que cada pessoa tem a sua visão, mas eu vejo que o fanatismo, ele nos limita, bem como tu falasse, ele nos limita, ele nos impede de enxergar além daquele ponto de referência que a gente tem. Procurar na internet o conceito de fanatismo, vai estar lá um estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente, e aí de qualquer coisa, né? Qualquer coisa, tema religioso, político, social, não importa, amoroso, o fanatismo ele te cega, o fanatismo ele te limita. E já fazendo o gancho ao que tu falou, eu tenho a sensação de que o fanatismo ele vem de uma necessidade de confirmação, né? Porque tu vê que o primeiro movimento da pessoa que é fanática é negar. Então ela precisa tão forte daquela verdade, e a necessidade vem de alguma falta, que ela nega, ela não pode abrir mão daquela crença, por motivos que, bom, só numa investigação muito maior para saber. Mas eu acho que o primeiro ponto do fanatismo vem de uma identificação com a causa, né? A pessoa de alguma forma se vê representada por um lado, por uma religião, por um partido, por um conceito, por um ideal, mas ela também precisa daquela crença, ela precisa acreditar tão forte naquela crença a ponto de ser um fanatismo. E aí eu penso o seguinte, onde o grito é muito alto, sinal que o buraco é tão grande quanto. Perfeito. Eu acho que uma palavra que tu falou que remete bastante fanatismo é irracionalidade, né? Porque perfeito o que tu falou, e a primeira causa pro fanatismo acontecer é tu se guiar por alguma crença, algum ideal teu. E só que isso daí é muito marcado também pela essa irracionalidade. É tu se guiar tanto como aquilo como uma verdade, aquilo como um correto, que tu acaba não pensando logicamente ou talvez racionalmente a respeito daquilo. Talvez não faça uma reflexão mais a fundo. A reflexão talvez que seja acontecida, que aconteça, seja uma reflexão já moldada naquela crença ou naquele preconceito já que já está existindo dentro desse fanatismo. Porque diferente do que de uma pessoa que acredita no ideal, o fanático ele tem um apego, uma defesa sobre a sua ideia, sobre o seu pensamento desmedido. Não é apenas um acreditar nisso e ok, ele não aceita lidar com a diferença. É o que eu penso, não é a minha verdade, a tua verdade, ou tem diferentes pontos de vista. O fanático, ele só acredita no seu ponto de vista. Né? Ele nem cogita a possibilidade de que existam outros. Ele nega veementemente que existam. Não, o caminho é esse, o direcionamento é esse aqui, todo o resto, nem resto tem. Então não tem essa discussão de todo o resto. Né? ou quando tem esse questionamento, o outro lado é o errado. Claro. Assim, questionei, já pensei e vejo que eu estou certo e o outro está errado. Então, acaba sendo, ao meu ver, não tão racional isso aí, porque, ao meu ver também, claro, não existe um correto, né? A gente tem cada um com as suas crenças, com a sua cultura, com o seu ser, acaba enxergando de uma certa maneira e não existe uma maneira correta disso. É como se cada um de nós tivesse um filtro na nossa mente, no nosso ser, e que tudo que é informação que venha acaba sendo representado, sendo ressignificado por esse filtro que dá o nosso entender. E todo mundo tem filtro, não existe alguém que não tenha, que possa falar como a verdade. Cada um vai ter o seu filtro, o seu modelo de verdade, independente do assunto que for, independente do seu conhecimento que for. Eu não sei, eu posso tá sendo equivocado, mas eu acho que aquele que é fanático, e bom, devem ter aí exceções à regra, mas a sua base de desenvolvimento intelectual em cima da sua ideia, ela acaba por ser muitas vezes tão rasa que ela não consegue se abrir para discussão. Ela precisa tanto acreditar naquele ideal que qualquer discussão que se abra a deixa muito vulnerável, né? Muito exposta. Sabe que agora, nessa época de coronavírus mesmo, eu tenho uma ex-colega, ela é uma pessoa que trabalhou nas mídias, participou de reality show, uma pessoa bastante conhecida, tem um monte de seguidores, deve ser uma daquelas influenciadoras digitais que a gente está tão acostumado. Ela deu uma publicação dizendo assim, o coronavírus é uma invenção
da esquerda para derrubar a atual política. Isso é uma invenção, isso é irreal, não existe coronavírus. Eu fiquei pensando, cara, ou ela tá negando fortemente, ou ela não tá vendo nada do que tá acontecendo no mundo. Que não é o Brasil, é o mundo. Então, eu não sei se ela consegue achar, e aí tu vê que tem uma coisa irracional. Porque se ela tiver um mínimo de racionalidade, ela vai olhar pro mundo e falar: ei, será que é o mundo todo que tá, sei lá, querendo derrubar o Bolsonaro? Parece que é mais que isso, né? Parece que é mais... Não é só um castigo divino. E até adiciono que isso não nega dela ter a opinião dela, né? Ela pode ter essa opinião dela, mas, vamos dizer assim, é uma opinião até então. Isso daí só pode ser afirmado, ela poderia afirmar isso, estabelecendo, para não virar um fanático, estabelecendo os prós e contras, vamos dizer assim, analisando a situação racionalmente, né, como tu falou. Olha, o porquê que isso aqui pode ser uma invenção da esquerda para derrubar o Bolsonaro, ou por que isso aí não é, e o mundo todo está sofrendo com isso, qual que são os pontos e o que eu acredito a partir disso aí, a partir desses pontos. Mas uma análise? É isso, fazer uma análise. E o que normalmente acaba não acontecendo isso. A pessoa, normalmente pelo menos, a pessoa acredita numa opinião que é uma opinião, porque ela não analisa o fato, e ela acaba colocando aquela opinião como uma verdade, né? Que talvez seja isso que esteja acontecendo com ela, né? É porque a análise, ela não entra no ambiente, no cenário de um fanático. Né? Porque ele não tem o que analisar, porque ele está convicto da sua verdade. Ele não tem por que questionar, porque ele está convicto da sua verdade. Ele não tem por que refletir ou pensar diferente, olhar em volta, porque ele sabe. É a verdade, ele já tem a verdade, ele não precisa disso. Entende? No olhar dele, é assim que funciona. Essa análise de listar pontos aqui e ali, e talvez na análise até tenha alguns itens que fortaleçam a sua ideia, mas ele nem chega a fazer essa análise porque não cabe. Que análise eu vou fazer se eu já sei que tá certo? Né? A gente vê isso tá muito mais acostumado, agora sim no âmbito político, mas a gente tá muito acostumado a ver isso no âmbito religioso, né? Tanto que muitas vezes o relacionamento com pessoas que são fanáticos religiosos, e aí você pode concordar ou não pode concordar, é muito difícil, porque não tem troca, não tem um limiar além daquele ponto que ela enxerga. É muito difícil, qualquer palavra tem que ser muito cuidada para não ofender, para ela não te censurar. Eu acho que uma das características do fanatismo é o julgamento também, né? Perfeito, julgamento. E até acho que a parte religiosa, ela acaba tendo um sentido assim um pouco mais perigoso, porque muitas guerras se travam por causa disso, né? Se tu for analisar as guerras no Oriente Médio ou as guerras em geral na história, muitas aconteceram por estabelecer esse julgamento aí, de que a minha crença é melhor que a tua e o meu Deus é melhor que o teu, ou é o verdadeiro e o teu não é o verdadeiro. Então, desde a época da Inquisição, né? Então, se tu não tá acreditando na igreja, então é porque tu é bruxo. Então, tu vai ter que ser queimado vivo na fogueira aqui, porque tu tá, sei lá, condizendo com demônios lá. Tu sabe que hoje, quando eu comecei a dar uma lida a respeito do fanatismo, características, comportamentos, traços psicológicos, eu fiquei tentando resgatar na memória alguns fatos históricos, marcos históricos que se deram pelo fanatismo. E eu lembrava, a primeira coisa que me vinha era a questão das bruxas, né? A gente queimava as pessoas porque elas não tinham a mesma crença que nós. Veja só que extremo, que loucura. E hoje no Brasil a gente está vivendo muito forte isso, porque embora se fale muito que nós temos um único inimigo, que o nosso inimigo é o vírus, que a gente tem que vencer, estão surgindo dois extremos, que tu citou lá no começo, que é aqueles que defendem o isolamento maior, né, que se fica em casa, que não trabalha, e tem aqueles que falam não, é economia, que é o isolamento vertical, se não estou enganado, né? O horizontal é ficar em casa e o vertical é dar algumas aberturas para que a economia não pare e que as coisas sigam acontecendo. E está tendo verdadeiros embates. Eu diria até que o vertical seria um meio termo, né? Existe, eu acredito que se pegar mais os extremos, aquela pessoa, vamos dizer assim, que o vírus vai destruir o mundo, que tá apavorada com isso, e aquela pessoa que tá negando e fala que isso é tudo uma bobagem, que é invenção pra
tirar o Bolsonaro do poder, ou sei lá o que for. Então, esses bem extremos, assim, que eu acredito que é a maneira que eu vejo de não ter essa racionalidade, né? É assim e deu. E, na verdade, até tem uma certa racionalidade, mas dentro do seu mundo, dentro do seu quadrado ali, que hoje a internet faz muito isso. A gente acha que a gente está se informando de diferentes fontes, mas, na real, tudo que as nossas pesquisas estão sendo realizadas ali, ou que a gente está percebendo, estão sendo tudo dentro daquela mesma bolha, né? Porque os algoritmos vão colocando informações do que eles sabem que a gente gosta de ouvir. Então, no nosso próprio círculo social também, né? Acontece isso. É porque a gente acaba se cercando também daqueles que são semelhantes a nós, né? No nosso círculo social. E acho que também as nossas crenças falam muito sobre a nossa criação, a nossa condição social, econômica, né? Normalmente quem defende um lado tem uma condição econômica, normalmente quem defende um outro lado tem uma outra condição econômica. A gente se cerca daqueles que pensam parecidos com a gente. E na questão dos algoritmos, a gente falou no último podcast, né, que foi ao ar. A gente falava do quanto era chocante o fato da gente pensar, às vezes falar com alguém sobre um determinado produto e estar sendo vinculado à venda dele no nosso Facebook, Instagram, e-mail e afins. E para uma pessoa fanática, os algoritmos só reforçam, né? Pensa bem. Eu procuro lá, vamos ver, confirmações de que a Terra é plana, né? Evidências de que a Terra é plana. Eu começo a pesquisar isso por uma semana, na semana seguinte eu nem preciso pesquisar mais. Eu só vou ter comprovações, e pode ser extraterrestre, então naves alienígenas que invadem são vistas cada vez mais, então é muito mais fácil eu acreditar e seguir acreditando nisso, porque eu estou sendo alimentado constantemente por todos os lados desse mesmo ideal. Perfeito. Não precisa nem uma semana, né? Faz uma pesquisa, às vezes a gente não faz nem pesquisa, como a gente citou, né? Só pela conversar sobre isso, agora já vou abrir o Google ali, já vai ter propaganda do que a gente tá falando agora. E nossa parte social também, né? Não só online. Normalmente, como tu falou, normalmente a gente vai se cercar pelo nosso aspecto, nosso meio social, financeiro, sei lá o que, da cidade, da cultura, com pessoas que a gente tende a dividir opiniões similares, né? Eu sinto assim que talvez tu como psicólogo pode falar até com mais propriedade que eu, mas eu acho que é uma característica do ser humano ele querer se sentir incluído, fazer parte, né? Tá no meio. Até lembro de uma situação que aconteceu comigo, a título de contextualização. Muito tempo atrás eu fazia parte de um grupo de WhatsApp que eu não mandava mensagem, não falava há 1000 anos, me excluíram do grupo. Com toda razão, não fazia parte daquele grupo, né? Não falava nada, nem conhecia as pessoas direito, me excluíram. Me senti mal. Falei, puxa vida, e comecei a me questionar, será que eu falei nisso? Será que eu falei naquilo? E no terceiro pensamento eu me flagrei, cara, mas esse grupo tu nem falava, tu não fala aí, não conhece ninguém, como é que tu tá chateado com isso? E aí eu percebi, a gente tem essa tendência de querer fazer parte, de estar inserido, de ser incluído. Então ter pessoas que pensam como a gente, que reforçam a nossa ideia e também querer fazer parte de um lado, de um ponto, é uma característica nossa, né? Como assim eu vou ficar em cima do muro? Como assim eu não vou saber? Eu preciso acreditar em algo, eu preciso seguir algo, eu preciso ter uma referência. Perfeito. Até dá para acrescentar o podcast passado, que a gente comentou dessa parte social, né? Do isolamento social, que o ser humano é um ser social. Então, para ele se manter socialmente saudável, ele precisa fazer parte de um grupo. Então, muitas vezes, até tem um experimento bem legal, vários experimentos bem legais que até tem no YouTube, que são pessoas, vou até descrever um experimento, colocam pessoas numa sala, um ator numa sala, e essa sala é como se fosse uma sala de espera, de um consultório, de alguma coisa assim. E ele fica ali sentado esperando. Aí chega uma outra pessoa que não sabe de nada do estudo, chega ali e senta do lado dele. Aí lá pelas tantas toca um apito. Quando toca esse apito, esse ator ele se levanta e senta na cadeira. Só faz esse movimento de se levantar e sentar. A outra pessoa fica olhando pra ele e tal, faz isso de novo, chega um outro ator e faz também junto. Ficam os dois levantando e sentando cada vez que dá o apito. Essa pessoa que não sabe de nada, lá pelas tantas, ela começa a fazer também.
E daí ela se levanta e senta conforme dá o apito. Daí chega outra pessoa e enxerga aquelas 3 pessoas levantando e sentando. E daí ela repete aquele mesmo padrão, levanta e senta. Chega uma 4ª pessoa sem entender nada, faz também e acaba repetindo. Lá pelas tantas retiram esses atores e deixam só as pessoas que não sabem dessa proposta aí. Ficam apitando e as pessoas ficam levantando e sentando. A cada tantos minutos eu levanto e sento. E lá pelas tantas tiram o apito. E só por esse aprendizado, as pessoas ficam levantando e sentando, nem sabem por que elas estão fazendo isso, mas elas estão fazendo isso. O que a gente aprende com esse experimento é o efeito, vamos dizer assim, o efeito manada. Quando um tá fazendo tal coisa, pra te se sentir incluso naquele grupo, tu tende a repetir o que aquele ali tá fazendo. E quando tu repete aquilo, tu tá participando daquele grupo. Só que tu não tá, às vezes, questionando o porquê que tem que levantar e sentar, ou por que tu tem que estar participando daquele grupo, ou aquele pensamento, ou algo do tipo. E tu vai repetindo, e chega outra pessoa e repete também, e quando vê, talvez destoe o motivo principal, mas tá todo mundo repetindo aquilo ali pra fazer parte de um grupo maior. Sabe o que eu me lembrei, cara, enquanto tu falava? Tu já deve ter visto essa série, se eu não tô enganado, a gente já até falou a respeito disso. Eu vou falar o nome do cara aqui, ver se te lembra alguém. Darren Brown, The Push. Perfeito. Ótimo. A gente comentou e na chamada aqui diz assim, ó, 20 de fevereiro de 2018, a chamada dessa série, dizendo assim, o desejo de pertencer a um grupo é um pilar da natureza humana, mas qual é o limite? Até onde o ser humano é capaz de ir? E aí é uma série de movimentos que mostram até a nossa capacidade de ser condicionado através de medo, um ambiente novo, estímulos externos, e a gente vai fazendo, indo, porque a gente quer pertencer. Então, se eu me levanto e sento na hora que apita a campainha, se eu faço A, B ou C, se eu me visto de tal maneira, se eu escuto tal música, se eu acredito em tal coisa, eu estou pertencendo. Então, não estou sozinho. Porque o ser humano carrega em si um buraco no peito, né? Eu tenho essa crença, não é um fanatismo, tá? Pode discordar de mim, que a gente tem um vazio no meio do peito, é como se fosse um pedaço de quebra-cabeça que a gente vai tentando preencher ao longo da vida, né? E quando a gente tá preenchido de outras coisas, de pessoas, de grupos, de distrações, entretenimentos, parece que dá uma amenizada nisso. Talvez não seja a solução, mas dá uma amenizada. Então, quer ver um exemplo, só te interrompendo, quer ver um exemplo disso na prática? Pelo menos acontecia comigo, eu acredito que aconteça com o ouvinte ou contigo também. Quando tu ia mal no colégio, tu tirava uma nota ruim na prova, automaticamente, eu pelo menos fazia isso, tirei 2 na prova valendo 10, automaticamente eu virava pro meu colega mais perto assim, quanto tu tirou? Daí se falasse, tirei 2. Não fui só eu que tirei 2. Exato. Né? Dá um alívio só pra saber que eu tô dividindo isso com alguém, que alguém tá comigo. Bom, tu como psicólogo e terapeuta sabe que muitas vezes, muito além daquilo que tu vai falar pro teu paciente, dele sentir uma empatia verdadeira da tua parte, saber que tu tá entendendo ele, que ele não tá sozinho naquela dor, caramba, é extremamente reconfortante. Então eu acho que esse simples fato já faz toda a diferença, né? Sim, perfeito. Até acredito que uma que a gente tem que comentar aqui, o fato de surgir o fanatismo, acredito que muitas vezes não é a intenção ter o fanatismo. Muitas vezes vai inconsciente, tendendo a isso aí, a querer fazer parte desse grupo, e muitas vezes virar o fanatismo é porque uma crença ela é colocada muito forte em alguma questão. E essa questão, por exemplo, se eu vou colocar uma coisa que talvez mexa com bastante gente, que é o esporte. A gente vê muitos casos assim, de fanatismo pelo esporte, apesar de ser uma coisa não é necessária, vamos dizer assim. Um entretenimento. Tem essa parte muito forte do fanatismo, porque quando eu coloco as minhas crenças como aquilo deve ser o correto, ou talvez inconscientemente eu acreditando naquele time, eu vou fazer parte daquele grupo, eu vou ser aceito, vamos estar juntos, vamos ter mais comunicação, temos um amor em comum, tudo isso vai sendo simbolizado para mim
que automaticamente eu não posso questionar isso, porque se eu questionar isso, se talvez o meu time não for o melhor, ou sei lá, ou não devo torcer tanto assim, talvez vá romper tudo isso, todas essas coisas que foram me agregando a eu ter esse fanatismo. Então é mais saudável pra mim, entre aspas, eu não mexer nisso. Eu segui sendo fanático também, porque se eu mexer nesse fanatismo, se eu questionar isso, eu vou acabar perdendo o meu chão. Então o fanatismo até muitas vezes acaba sendo como uma forma de defesa, de autodefesa, né? Claro, quando eu falei lá atrás da questão que o fanático ele não analisa, o mesmo serve para o nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Querer se questionar, desconstruir, refletir é extremamente dolorido. A gente fica vulnerável, a gente sai da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança. Então eu não mexo nisso. O que eu faço? Eu nego e começo a buscar legitimidades em coisas que reforcem a minha crença, do tipo, tu também tirou a nota baixa, beleza, não estamos sozinhos, tu também teve uma prova de que Deus apareceu naquela janela, então vamos acreditar nisso juntos. Fortalece, por mais que eu saiba que essa talvez, lá no fundo do meu íntimo, de que isso não é uma verdade absoluta, eu nunca, ou evito ao máximo, questionar a esse respeito. Eu sempre tento fortalecer a visão da lanterna para que eu siga olhando para a mesma direção. Perfeito. Até agora, linkando isso, eu gostaria de fazer uma pergunta, qual é a forma que a gente consegue perceber que a gente está sendo fanático em algo? O que tu diria? Como perceber que eu estou sendo fanático? Isso. Sabendo, a gente analisou assim, o quão ruim é, qual o propósito desse fanatismo pro ser humano, mas como é que a gente se percebe fanático? Como é que eu sei que eu tenho um fanatismo para algo que hoje eu não tenho consciência? É uma questão muito delicada, porque eu digo, assim, eu acho que a primeira coisa que o fanático vai fazer é dizer que não. Né? Eu não sou fanático, mas para ele dizer que não para alguém, é sinal de que alguém ou alguns já vieram falar para ele a respeito disso. Então, aí para mim já é um primeiro ponto. Tem mais de uma pessoa me falando a mesma coisa sobre um determinado assunto. Já estão me apitando aqui que não... Que não é assim. Só um que falou que eu tô com um abacaxi na minha cabeça. Eu tenho certeza que não tô, mas é a terceira pessoa de locais diferentes que não tem nada em comum me dizendo que eu tô com um abacaxi na cabeça. Já é um sinal, mas o fanático nega. Eu acho que um segundo ponto que o fanático pode vir a encontrar, e aí é um processo dele com ele mesmo, é o desconforto. Porque eu não acho que o fanático, assíduo, apaixonado, ele tem paz. Porque ele precisa fortalecer essa crença a todo tempo. Digamos que seja um fanático religioso, é com a oração, com o templo, com uma série de dogmas e rituais. Se é o político, é com notícias, com canais, com opiniões que reforcem o tempo todo aquele pensamento dele. Se ele precisa tanto de elementos externos que sustentem a sua base, significa que a sua base interna não é sólida. E se ele não tem base sólida, ele sabe que é frágil, ele sabe que está com medo, ele sabe que tem insegurança, ele sabe que ele está tentando tapar algum vazio com esse extremismo. Aí para mim é um outro ponto. Agora, conseguir se flagrar totalmente e mudar, aí para mim é quase que um processo de autoconhecimento. Né? Perfeito. De questionar. Por que eu acredito nisso? Por que eu faço isso? Por que eu nego todo mundo me falando que eu tenho um abacaxi na cabeça? Por que eu assisto esses canais e não outros? Por que eu não consigo ficar sozinho? Por que eu preciso torcer pra esse time de futebol quarta domingo e se não faço parte me sinto mal? Autoconhecimento, né? Questionamento, reflexão. Por que o que eu acredito é melhor do que o outro acredita? Perfeito. Né? Acho que uma outra característica, a gente até falou brevemente sobre isso, do fanático, é ele diminuir e julgar o outro, né? O outro não sabe, ele não entende, ele não faz ideia. O dia que ele descobrir, ele vai entender. O dia que tiver meia idade, tu vai saber, entende? É sempre uma forma de se colocar num ponto em que ele é intocável, né? Porque eu já sei, eu descobri a verdade. De alguma forma ele tende a acreditar que a sua ideia é maior e superior a todas as outras. Perfeito. Até agora tu comentou isso da idade. Idade é uma coisa bem forte, assim, que eu percebo em algumas pessoas.
até aquela frase, vamos dizer assim, aquelas frases que colocam, quando no meu tempo aquilo ali era muito melhor, no meu tempo as brincadeiras eram assim, e isso que era diversão. Hoje em dia não, hoje em dia as crianças são de tal jeito, ou seja, não chega num fanatismo, mas chega nessa distorção, nessa supervalorização do que o que eu vivi, ou o que eu vivo, ou o que eu sei, ou o meu conhecimento é melhor, ou é mais importante, ou tem mais razão do que o da outra pessoa. Acaba fazendo essa desvalorização, nesse julgamento que tu comentou. Total, eu acho que essa coisa de sempre valorizar o meu tempo, porque se a gente tá vivo aqui, esse tempo também é meu, né? Mas eu valorizar o meu tempo é também uma evidência de que eu não aceito a mudança que vem e é natural da vida. No meu tempo eu brincava na rua. Os tempos mudaram. Eu não sei dizer se é melhor ou pior a gente que brincava de esconde-esconde na rua ou as crianças que hoje passam o dia no celular. Eu não sei. O que determina o que é melhor ou pior? Certamente tem consequências para A ou para B. Mas essa prisão ao passado, a ideia no meu tempo, é uma forma também de negar a mudança. E o fanático nega. Né? A gente falou aqui, é uma principal característica do fanático negar. Tem aquela coisa, minha mãe dizia pra mim, e hoje eu entendo, o dia que tu for pai tu vai entender, o dia que tu for mãe tu vai entender. Eu dizia bobagem, hoje eu sei, eu não faço a menor ideia do que é ser pai e mãe, pelo simples fato de que eu não sou. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter uma série de pensamentos e entendimentos a respeito de um monte de coisa, inclusive de ser pai e mãe. Acho que quando eu for, vai mudar minha visão. Mas eu posso ter ideias, opiniões e olhares desde já. Perfeito. E até vale reforçar, Bruno e Antônio, será que não... Então eu não posso ter opinião nenhuma? Eu acredito que não, pode ter opinião, deve ter opinião, acho que é bom ter essa discordância, mas eu acredito que quando a gente se flagra tendo muitas emoções diante daquela opinião, é um indício de ter um fanatismo rolando por ali. Então, se eu falo, eu acho que o A é melhor, e tu chega e fala pra mim, eu acho que o B é melhor, e eu já me emociono no sentido de tanto de tristeza, raiva, sei lá o que for, mas aquela emoção vier forte, e eu tentar sentir aquilo como uma forma de tentar fazer tu mudar a tua opinião que o B é melhor, isso é um indício de que talvez eu esteja me fanatizando muito por esse A aqui que eu tô defendendo. Cara, que legal que tu falou isso, porque eu acho que pela linha de raciocínio que eu tava seguindo, eu não ia falar do sentimento. Esse é um ponto crucial, né? O olhar do fanático, ele envolve a parte sentimental. Perfeito. Ele diretamente se sente atingido. Porque qualquer coisa, e veja bem, o que eu acredito é um ponto amarelo no fim da estrada. Tudo que não for ponto amarelo no fim da estrada é contra. E tem muita coisa fora o ponto amarelo no fim da estrada. Todo o resto menos o ponto amarelo. Então ele nega tanto isso, é tanto emocional envolvido, que qualquer coisa que venha fora o ponto amarelo vai mexer emocionalmente com ele. Então essa é uma das características, ele vai se sentir abalado emocionalmente a respeito de opiniões diversas. Ele vai. E claro, todo mundo tem opinião, eu tenho a minha, tu tem a tua, né? O fanático também tem a sua, só que pra ele é só a dele e acabou o resto. E por mais que tenha, vamos dizer assim, motivos pra ter, porque, vamos dizer assim, o fanático nem sempre ele não vai ter motivos, né? Às vezes ele acha motivos, normalmente ele acha motivos, ele tem seus motivos pra ter aquela visão, mas o fato dele não conseguir enxergar que existem outros motivos além do dele é que é o perigoso, é o que faz ele ser mais fanático. Por exemplo, eu vejo uma bola de futebol e eu falo que essa bola é a bola, sei lá, a melhor bola que tem é essa bola aqui que eu tenho, que é uma bola preta e branca. E eu dou milhões de motivos eu posso ter pra mim, porque essa bola foi usada pelo Pelé, porque essa bola participou da Copa, porque essa bola não sei o que, essa aqui é a melhor. Só que talvez não seja só ela a melhor, talvez exista uma outra bola que também participou de outra Copa, que tenha ou que não participou de Copa nenhuma, mas que foi uma bola que foi jogada por mais pessoas no mundo, sei lá, tem outros motivos que talvez eu nem esteja pensando neles agora, não esteja dentro do meu conhecimento, mas que se eu não tiver essa abertura mental de querer ou de respeitar a outra opinião, eu vou me isolar naquele meu quadrado, naquela minha bolha ali,
e vou virar fanático naquele assunto ali. Não, até porque assim, ó, é melhor bola. Melhor pra quê? Melhor pra quem? Melhor comparado ao quê? E uma coisa que eu acho, que às vezes o fanático ele tá agarrado numa bola que não é uma bola, é um pato. E ele jura que é uma bola. Entende? Porque é isso. Porque é isso. Ele fala... ele tá tão apaixonado, porque é uma paixão. O fanatismo, ele é uma paixão. E isso entra também para as relações de amor, por exemplo. Teve um filme muito antigo que trazia um exemplo de um rapaz, se eu não estou enganado, era o Adam Sandler, que ele se apaixonava por uma moça loira, muito bonita e tal, e de corpo dentro dos padrões de beleza que a gente está acostumado. Só que, na verdade, ela não era assim. Era uma pessoa... O amor é cego. O amor é cego. Ela era uma pessoa completamente fora dos padrões e tal. Ela... Ai, meu Deus do céu, quase que ela... Ela era uma pessoa... Com Blackjack, não era Adam Sandler. Não, tá. Beleza. Blackjack. Já botei outro ator no papo. Ela era uma mulher maravilhosa, querida, meiga. Tudo aquilo que ele enxergava nela era real, era verdadeiro. Só que a paixão dele era tão grande, que ele não enxergava a beleza dela. Enxergava a beleza dela diferente. Ela tinha lá, sei lá, 800 quilos, mas ele via ela com 40. Né? A paixão muito forte, muito grande, ela te faz ignorar certas coisas e enxergar o mundo como tu quer enxergar. Ele queria ver a mulher dele daquele jeito, então ele enxergava. É quase que um efeito placebo no universo das crenças, né? Perfeito. E normalmente existe uma bandeira a ser defendida, né? Ou seja, pra ele, no caso, a bandeira dele ali era que ela tinha um corpo muito bom e ele tava defendendo estar com ela primeiro, né? Por ter esse corpo muito bom. Aí depois ele vai desconstruindo um pouco e vai valorizando o ser dela, né? Então, o caráter dela, a moral dela. Que depois, até no fim, ele acaba vendo como realmente ela é e ele quer ficar com ela igual. Exato. Mas o primeiro momento, ele tá levantando aquela bandeira ali que eu quero ficar com ela porque ela tem um corpo bonito, mesmo ela não tendo. Não, e ele nega, porque eu posso estar enganado, porque eu já errei o nome do ator, não lembrava o nome do filme. Eu falei errado ainda, não é Blackjack, é Jack Black. Jack Black, tá, então, mas assim, ó, se tu lembra do nome do filme e mais ou menos o nome do ator, se eu não tô enganado, durante o filme, os amigos dele e tal falam pra ele, né? E ele nega. Vezes. Ele nega, ele fala, não, nada disso, não é verdade, eu tô vendo ela. E só depois, lá no final, é que ele vai desconstruir essa ideia. Então passa até pelos processos que a gente falou, as pessoas falarem, eu negar, eu começar a me perceber, questionar, até o ponto de eu entender que eu não preciso, talvez, desse ideal de corpo pra amar e viver em paz. Perfeito. Né? Fica uma metáfora até pra vida. Ótimo. E até existe até um outro ponto que daí vamos dizer assim, que talvez a gente tenha que ter cuidado quando existem várias pessoas ao nosso redor que são fanáticas, só que elas nos induzem a nós também entrar nesse fanatismo delas. E talvez por a gente não refletir tanto, a gente acabe entrando porque, vamos dizer assim, muita gente tá falando isso. Porque tá todo mundo, sabe, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, tá todo mundo falando que é pra eu ir no caminho tal, e eu tenho que ir, porque é muita gente falando isso e talvez eles tenham razão. Mas cuidado, talvez eles todos sejam fanáticos e acreditem que só aquele caminho é o caminho correto. Então, às vezes a gente tem que ter essa reflexão aí pra saber aonde que a gente quer chegar com aquilo. Tem uma frase, eu que sou ruim com nomes e datas e nomes de filme, não vou saber citar o autor da mesma, talvez tu lembre. Antes de se diagnosticar com depressão, certifique-se de que não está cercado por idiotas. Não sei. Conheço a frase, mas não sei quem falou também. Tá. Eu até podemos ver na internet aí de quem é a frase pra falar depois. Mas assim, não tô chamando ninguém de idiota, tá? Só quero dizer que antes da gente começar a se condicionar, é bom que a gente dê um pause,
né, questione, reflita. Não é porque é meu pai e minha mãe, não é porque é meu guru, por isso acontece muito em meios religiosos, né? Porque tem uma entidade superior a mim, que é um representante de algo divino, que me mostra o caminho. E por ele ser tão superior a mim, eu nem cogito a possibilidade de questionar. Isso acontece muito também com pai e mãe, que são referências afetivas nossas, né? Todo filho quer dar orgulho para os pais, então é quase que natural que a gente siga no mesmo caminho, né? Na mesma direção, até o momento que eu me percebo, falo, opa, será que mesmo sendo meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, meu tio, minha vizinha, não sei quem, esse é o melhor caminho? Serve até para o condicionamento social base, né? De trabalhar, estudar, tirar férias, o caminho de sempre. Serve para o mesmo. Né? Perfeito. Será que não tem outros caminhos? Será que não tem outros vieses? Será que eu não posso explorar a vida por outros horizontes? Perfeito. Será? Essa frase é do Freud. Olha aí. Segundo a internet, segundo o Google, essa frase é do Freud. Que inclusive, não sei nem se tem alguma coisa a ver com o tema, acho que não tem nada a ver. Tem uma série do Freud no Netflix, tu tá vendo ou não? Tem uma série, não tô vendo, ouvi falar muito mal dela. Muito mal? Então nem quis assistir. Eu assisti um episódio e te confesso que eu tentei me instigar a ver o resto, mas não vi. Sinal que reforça um pouco o que eu pensei. É que talvez pros psicólogos ver uma forma leiga tratando o Freud deve ser foda, né? Não, mas pior que não foi por psicólogos, foi um consenso geral, assim, de pessoas que não estão na área. Conta ele antes do estrelato, assim, ele tentando, ao menos o primeiro episódio, ele tentando trabalhar a ideia da hipnose. E aí tem um momento bem curioso, assim, que ele, por não conseguir hipnotizar, ele combina com a empregada dele que ela minta, né, lá numa bancada de universidade e tal. Só que ao chegar na universidade, ele consegue hipnotizar ela e ela tem uma reação diferente. E aí ele não é aceito pelos críticos lá, pelo pessoal, pela banca que tá analisando ele, mas ele percebe que, opa, deu certo a hipnose. E aí já vai pro segundo episódio que eu não consegui, não segui assistindo. Mas me lembrou aqui de te falar, citamos ele, me lembrei da série. Legal. Nada a ver com o tema. Nada a ver com o tema, mas legal a indicação. É legal médio, né? Tu falou que a série é ruim e que o pessoal falou que é ruim. Não sei, tem que ver pra descobrir, né? Exato, que nem o fanatismo. Né? Duvide da gente, vai lá assistir e depois conta se é bom ou não. Se é bom ou não, descubra por si só. Bruno, quanto tempo temos de bate-papo? Eu acho que é isso aí. É isso, né? Eu acho que deu 40 minutos. Vai dar 40 minutos, hein? Então fechou todas. Falamos aqui e falamos de alguma forma do coronavírus, né? Dessas polarizações ali, Mandetta Bolsonaro, agora veio um novo ministro, e é vertical e é horizontal, é vidas ou economia, ponto de equilíbrio, né? O violão para tocar não pode estar com a corda muito apertada, senão explode a corda, e se tiver muito frouxa a corda nem som sai. Perfeito, então, perfeito. Ótimo. Né? Saber que não existe o 8 ou 80, né? Então, se tu tá julgando muito o 8 ou julgando muito o 80, saiba que talvez não seja por aí. Talvez vamos tentar entrar nesse meio termo aí entre os dois. E cuide o emocional, né? Se alguém tocou num assunto com você, o emocional veio com tudo, você começou a defender com garras e dentes, já negou abacaxi na tua cabeça para diversas pessoas, atente-se. Talvez tenha um fundo de verdade aí. Verdade. Bruninho, é isso? Isso aí, então. Então tá, Antônio. Valeu aí. Show obrigado de bola. Quem tá escutando também. Show de bola. Bruno, muito obrigado. Ótima noite. Agora 1h06. Não sabemos que horas você vai acompanhar esse conteúdo aqui, esse podcast. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pode ser 1h também. Já pensou? Que bela sincronicidade. Enfim, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui caminhando contigo, que esse bate-papo tenha te feito bem, agregado na tua quarentena, na tua vida, e aí, num futuro breve, nem tão distante, estaremos de volta aqui com novos conteúdos, quem sabe, semana que vem, certo? Um abraço, se cuida, fica bem e até lá.